Bom, pessoal, nós vamos criar um novo projeto aqui, que nós vamos dar continuidade, tá? Em herança. Então, vamos criar aqui herança 2, é o nosso projeto. Bom, eu quero ensinar agora sobre a sobrescrita de métodos, tá? Então, para isso aí, nós vamos criar uma classe, tá? Uma classe pai. Nós vamos chamar aqui de empregado. O que nós vamos ter nessa classe empregado, tá? Nós vamos ter aqui um nome, um salário base, tá? Aí nós vamos criar um construtor, tá? Já vamos criar aqui o construtor até pelo próprio programa, né? Então, gerar construtor, ele vai receber o nome e o salário. Beleza, criei aqui já, né? E eu quero criar um método, só que esse método nós vamos utilizar uma palavra, tá? Reservada do C Sharp, né? Que se chama virtual, tá? E nós vamos criar um método aqui, calcula pagamento, tá? O que esse calcula pagamento ele faz? Ele retorna o salário base, tá? Então, calcula pagamento, return, ele retorna o salário base, ok? Então, uma classe simples, né? Que tem aí dois atributos, né? Nome e salário base. Temos um construtor e um método. A única diferença disso aqui é essa palavra-chave aqui, virtual. Agora nós vamos criar outra classe. Essa classe nós vamos chamar de comissionado, tá? Comissionado. Boa. Tá? Então vamos lá. O que essa classe comissionado ela vai ter, tá? Então nós vamos criar aqui um atributo do tipo double, tá? Comissão, tá? Só que ele vai herdar, tá? O empregado. Olha que interessante. Então, quando eu faço isso aqui, o que acontece? Automaticamente eu tenho os atributos herdados da classe empregado. Porém, nós temos a necessidade de criar um construtor, tá, galera? Por quê? Porque a classe empregado, como nós vimos no último vídeo, ela tem um construtor. Então, eu posso criar aqui o quê? Um construtor aonde eu receba as informações para já passar para a classe pai, tá? Então, como a classe pai é a classe empregado, ela precisa receber dois construtores aqui, né? Dois atributos, né? Dois parâmetros. Então, o primeiro é string nome, o outro é double salário, tá? Então, eu já posso aqui no comissionado criar um construtor comissionado, aonde eu recebo o nome, o double salário base e o que? A comissão, galera. Double, tá? Double comissão, tá? Criei o construtor. Só isso basta? Vou deixar todos os double minúsculos, né? Só isso basta? Não basta. Por quê, galera? Tá? Vou dar um enter aqui, ó, para ficar mais fácil, tá? Porque eu preciso passar o parâmetro para o meu construtor pai, né? Então eu venho aqui e escrevo a palavra base e aqui ele vai mostrar para mim, olha, o empregado ele recebe o nome e o salário base. Então eu venho e passo o nome para o construtor e o salário base, tá? Que mais? Eu falo que a comissão da minha classe comissionado é igual à comissão passada por parâmetro, tá? Por isso que a gente utiliza aqui a palavra diz, né? Desponto, tá? Beleza, galera. Então, criei. O que eu posso fazer agora? Agora eu posso, na realidade, sobrescrever o método calcula. Então, ó, eu vou copiar o nome. Olha, calcula pagamento. Olha que interessante, tá? Calcula pagamento e ele vai retornar algo diferente. O que ele vai retornar? Return base ponto. Calcula pagamento. Então, olha lá.
Olha que interessante, tá? Mais comissão, tá? O que eu fiz aqui? Eu criei um nome, tá? Com o mesmo nome e o mesmo parâmetro da minha classe pai. Se vocês observar, o empregado tem public virtual double calcula pagamento. Aqui tem public double calcula pagamento. Ele está dando um erro aqui, olha. Vamos lá ver quais que são as opções que ele dá. Corrigir violação, tá? Vamos ver o que ele faz. Ele veio aqui, tá? Fez nada, né? Ah, tá. Ele mudou o nome, galera. Ele mudou o nome, tá? Mudou o nome para ser maiúsculo, que daí de fato mudaria. Substituir cálculo pagamento por uma propriedade, alterar a assinatura, usar o escopo de expressão, efetuar um pull, né? Que não mudaria nada, e suprimir, tá? Então ele vai dar aqui várias opções, tá? Que a gente poderia fazer aí para arrumar. Mas na realidade, o que eu fiz especificamente para ficar com esse warning aqui é o que, tá? É override, tá? Quando eu coloco aqui override, ele some o erro, tá? Então o que acontece? O que significa essa palavra virtual? Vamos tirar aqui para ver se vai dar alguma coisa, tá? E vamos tirar esse aqui, override, ó. Ele vai ficar com aquele erro, tá? Porque ele tá falando que, ó, empregado calcula, use a nova palavra-chave se foi pretendido ocultar, tá? Tô vendo aí se eu acho aqui alguma opção de ajuste, mas não tem. Quando nós temos uma necessidade de na classe pai ter um método e na classe filha ter o mesmo método que fazem operações diferentes, a gente simplesmente vem aqui e coloca virtual. O que eu estou falando com a palavra virtual, galera? Eu estou falando que a minha classe filho, ela pode sobrescrever esse método. Ela pode fazer o mesmo método, tá? Com a diferença de que ela vai calcular diferente. Beleza? É isso. Então, eu utilizei a palavra. Dentro do comissionado, eu vou utilizar a palavra override para explicar para o programa que eu estou sobrescrevendo. Eu vou fazer o mesmo método que minha classe pai tem, porém o cálculo é diferente, tá? Mas e aí, professor? E se eu quiser utilizar em algum momento o mesmo método da minha classe pai? Aí, o que eu faço, galera? Eu venho, tá? Eu venho aqui e utilizo a palavra base ponto. Quando eu coloco base ponto, ele vai retornar, tá? O método da minha classe pai. Olha lá que interessante. Então, dentro da classe filho, eu chamei a classe pai. O que a classe pai faz? Retorna o salário. Só isso. Retorna o salário mais a comissão. Vamos ver como que fica isso aí na prática, tá? Só para a gente entender. Vamos lá. Empregado, tá? Escrevi errado. Empregado e 1 é igual a new empregado, tá? Bom, o que o empregado ele recebe? Um nome, tá? Vou chamar aqui de Eduardo. E um salário, vou colocar aqui 1.000, tá? Beleza, vamos lá. Console.writeline. Vamos lá. Nome, entre aspas, né? Nome é igual ao quê? E um ponto nome, né? É público, né? O que mais? Vamos colocar aqui mais pagamento, tá? Pagamento é igual a mais e um ponto. Calcula pagamento, tá? Bom, isso, galera, do empregado. Vamos ver qual que vai ser o resultado. Tá aqui, ó. Nome igual a Eduardo, pagamento igual a 1.000. Por quê? Empregado é minha classe pai, tá? Então, o que faz aqui? Calcula pagamento, retorna apenas o salário base. Observem que a palavra virtual não muda nada em relação à funcionalidade do método, tá? Agora, nós vamos ter outro exemplo, tá? Ao invés de ser empregado, nós vamos colocar ele como comissionado. Comissionado é igual a comissionado. O comissionado,
ele espera o quê? Um valor de comissão. Então, vamos colocar aqui que a comissão é 200, tá? Observe, galera, que eu utilizei, olha, dentro do pai e dentro do filho, eu continuei usando o nome, por quê? O filho herda do pai. E eu continuei usando o método calcula pagamento, por quê? O método calcula pagamento, ele foi sobrescrito. Então, ao invés agora de só mostrar o salário, ele vai utilizar esse aqui. Então, significa que o calcula pagamento, tá? Ele vai retornar o salário mais a comissão. Então, vamos executar aqui para a gente ver. Olha lá. Nome igual a Eduardo, pagamento igual a 1.200, tá? Então, isso é muito importante aí para a gente aprender sobre a sobrescrita, ok? Pode ser que em determinado momento, tá? Eu tenha que criar uma classe, tá? Então vamos abrir aqui o programa para a gente e sempre aí, tá? Exemplificando mais coisas para vocês, tá? Ou, aliás, vamos criar aqui uns objetos aqui bem interessantes. Vamos lá, ó. Vamos criar aqui uma classe chamada animal, tá? Animal. O animal, ele vai ter um método, tá? Um atributo chamado public, né? Vamos colocar aqui como public string som, tá? Então ele vai receber aqui um método, um construtor, tá? Recebendo aqui um som, aonde o som da classe recebe o som do parâmetro, tá? E ele vai ter um método public virtual void, ou vamos ver só a sequência aqui, né, para eu não me perder. É public virtual, isso mesmo. Void falar, tá? Falar. E o que ele vai falar, galera? Tá? Public void falar. Então aqui eu vou colocar um console.writeLine, tá? Vamos colocar aqui, olha, som do animal, tá? Som do animal. Olha aí que interessante, tá? E podemos colocar aqui, ó, mais, tá? Mais o quê? Mais o som. Beleza? Tá. É isso, pessoal. Agora, eu posso criar aqui uma classe chamada o quê? Cachorro. O que o cachorro vai fazer? Ele simplesmente vai estender da minha classe animal, tá? Ele já vai forçar aqui que eu crie um construtor. Então, olha, cadê? Passo o mouse em cima. Aqui. Dou 2 cliques em cima. Ele vai aparecer, né? Gerar substituições, corrigir formatação. Aquela hora tava certinho. Bom, enfim. Vamos lá. O que nós temos que fazer aqui é o seguinte. Criar o nosso construtor, tá? Cachorro. Beleza. E eu devo passar a base, tá? Então, qual que é a base? Vamos colocar aqui que é latido, tá? Latido. Então tá, latido. Eu posso vir aqui agora, tá? E simplesmente fazer o quê? Sobrescrever, tá? A minha classe. Mas antes disso, vamos vir aqui no programa e vamos criar aqui um animal para a gente ver. Animal, né? Animal, AN é igual a new animal, tá? Ele recebe aí um som. Vou colocar aqui qualquer coisa aí. Vamos deixar vazio, tá? E vamos colocar aqui, ó, console.writeLine, tá? Som do animal, 2 pontos, mais an ponto... Deixa eu ver quais são as opções que tem aqui.
falar, né? Que eu chamei isso, falar. Tá? Falar. Ou eu poderia simplesmente, como o console o Artline está lá, eu poderia simplesmente chamar aqui falar. Tá? Vamos executar para ver o que ele vai fazer. Então, olha, som do animal. Tá? Nada, porque eu tinha que passar um parâmetro aqui e eu não quis passar. Tá? Agora, vamos ver como que seria a opção cachorro. Tá? Então, cachorro é igual a cachorro. Tá? Aí aqui eu tenho que o quê? Eu não passo mais parâmetro, tá? Não passo mais parâmetro. E vamos executar aqui, olha. Então observa que ele tem o mesmo, tá? Ele tem o mesmo método, tá? Porque esse método aqui ainda é do pai. Então falar, ele saiu assim, olha, som do animal latido. Beleza, não tá errado, tá? Só que a gente pode melhorar. A gente pode vir aqui e criar, tá? O override, né? Override, public override void, latir com o mesmo nome e aqui a gente coloca o que a gente quer, tá? Então, writeline, o cachorro late muito, tá? Falar, né? O método é falar, tá? Falar. Aí observa que se eu colocar o override e colocar outro método, ele vai dar um erro. Ele vai falar assim, olha, cachorro falará, não encontrado nenhum método adequado para a substituição. Então, a gente fala através do override que vai substituir, tá? Então, olha que interessante. Eu simplesmente posso criar agora uma classe chamada gato, tá? E criar o meu método falar. E o gato vai o quê? Vai miar. Posso criar aí várias outras classes herdando a classe animal, sendo que o animal, tá? Ele simplesmente vai lá e a gente sobrescreve o método falar. E o método falar vai ficar adequado para cada animal, tá? Sendo que a gente pode fazer uma classe genérica, tá? E todas as classes que herdam pode ter o mesmo método, porém fazendo coisas diferentes. Essa é uma das grandes importâncias aí da sobrescrita da herança, beleza? Vou encerrar esse vídeo aqui para a gente começar no outro vídeo, outro assunto.